Bom, pessoal do nono, entrando aqui para finalizar nossa revisão, terceira e última parte. Agora eu vou falar sobre os tigres asiáticos e finalizar com os blocos econômicos que a gente estudou. Então, o que que são os tigres asiáticos? Eles entram ainda naquela parte de indústria que a gente estava comentando anteriormente. Eles não são um bloco econômico, tá? Eles são um conjunto de países que passou por um processo de crescimento econômico bastante acelerado, muito por conta do seu processo de industrialização. Esse conjunto de países fica entre o Extremo Oriente e o Sudeste Asiático. E esse processo de crescimento acelerado ocorreu entre os anos 60 e 80, tá? Bom, quando a gente está falando desse conjunto de países, né, que países são esses? Então, os tigres asiáticos são Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, Tailândia, Hong Kong e Singapura. São seis países que, como eu falei, passaram por um crescimento econômico exponencial em um intervalo aí de 20 anos, né? Foi muito rápido que eles saíram de uma situação de subdesenvolvimento bastante complicada para uma situação de desenvolvimento, né? Então, como que esse processo aconteceu? É, a, a América Latina, para se industrializar, ela aos poucos foi recebendo transnacionais que vinham da Europa e da América do Norte. Então, houve uma abertura de capital estrangeiro na América Latina. Os tigres asiáticos, eles utilizaram uma estratégia diferente, que foi esse modelo de plataforma de exportação. Então, exportar um monte de coisas, muito parecido com o que eu estava falando sobre a China dos manufaturados. Eles começaram a produzir produtos muito simples, mas que inundaram é, os países aí e, e foram muito bem aceitos esses produtos. E aí, graças a essa plataforma de exportação. Então, ia exportando um monte dessas bugigangas, digamos assim. Nesse começo também houve uma indústria de montagens de bens mecânicos. Na verdade, também foi parecido com o que aconteceu na China. Dos manufaturados, eles foram passando para esses bens mais complexos, mas principalmente para automóveis, eletroeletrônicos, calçados e roupas. Então, eles não produzem isso do zero, eles são grandes montadoras, digamos assim. Então, montam os automóveis e mandam, montam os eletroeletrônicos e mandam, costuram lá as roupas, os calçados e mandam. Essa é a estratégia desses tigres asiáticos. Então, em cima disso que eles conseguiram é, se modernizar, né, se industrializar de forma muito rápida, ter um crescimento econômico rápido, baseado na manufatura e na montagem de bens. Atualmente, eles, para continuar impulsionando esse processo de modernização, de crescimento econômico, né, não perder esse processo, eles estão usando todo esse capital arrecadado desse processo de crescimento em áreas de educação e infraestrutura, mas principalmente de tecnologia. Isso com o objetivo de fazer com que as próximas gerações, né, tenham uma formação melhor e eles possam empregar esses trabalhadores mais qualificados em indústrias mais complexas do que essas de montagem, que o trabalhador não precisa ter muito ali uma especialização para isso, tá? Então, essa é sobre os tigres asiáticos, né? Isso. São seis países que tiveram exponencial crescimento econômico marcado pela estratégia de plataforma de exportação, produção de bens manufaturados e pela indústria de montagem, principalmente de bens mecânicos, tá? Agora eu vou falar, agora sim eu vou
concluir falando dos blocos, né? A gente viu que existem vários tipos de blocos econômicos. Um dos principais, dentro desse recorte que a gente está estudando, de Europa, Ásia e Oceania, é a União Europeia, que é o bloco mais integrado do mundo. Porque a União Europeia é um tipo de bloco que a gente chama de união monetária. Dentro dos tipos de bloco, é o que tem maior nível de integração, onde os países eles têm uma conversa muito, eles têm um diálogo, né, muito intenso entre eles e muitas coisas fechadas, né, políticas públicas, políticas de migração, enfim, há uma integração muito grande entre os países. A Europeia é marcada também pela adoção de uma moeda única entre os países. Não são todos os países da União Europeia que fazem parte da zona do euro, ou seja, nem todos usam o euro como moeda oficial, tá? Mas essa é a principal característica da União Europeia. E recentemente, porque também nem todos os países europeus fazem parte da União Europeia, recentemente a gente teve uma saída bastante significativa do bloco, que foi a do Reino Unido, e é o que a gente chama de Brexit. Então, o Brexit é uma abreviação para o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Esse BRE é de Britain. Na verdade, o BR é de Britain e o exit é de saída, né? Então, é Britain Exit, a saída da, da Grã-Bretanha, dos britânicos do bloco. E por que que eles saíram? Então, havia algumas discordâncias. Primeiro, o Reino Unido nunca aderiu ao euro. O euro foi lançado como moeda oficial da União Europeia em 1999. De todos os países que pertenciam à União Europeia nessa época, 19 deles adotaram, mas o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda oficial. Há transações comerciais feitas entre o euro e a libra, mas o Reino Unido preferiu continuar com a sua moeda oficial, que era, é e sempre, provavelmente será, sempre foi a libra, tá? Então, já não concordava nesse aspecto. Depois, mais para frente, diante dos desafios migratórios da Europa, por ser uma região, né, um continente que é muito visado pelos imigrantes para se morar, né, todo mundo olha a Europa como um destino de, eu queria morar na Europa, principalmente aqueles imigrantes que estão em uma situação muito ruim, eles tentam chegar aos países europeus. Mas por conta de um sentimento, né, na verdade, movimentos xenofóbicos, porque a gente não pode generalizar, por conta de movimentos xenofóbicos, o Reino Unido sempre teve um entrave com relação à política de migração da União Europeia. Que política é essa? É uma política que a gente chama de espaço Schengen, que reúne os países europeus que permitem a livre circulação de pessoas tanto do bloco, né, como a recepção de imigrantes de fora. Nem de todo, não é de todos os países, né, mas eles têm uma aceitação melhor para tentar dar um suporte maior para esses imigrantes. Mas, como o Reino Unido nunca viu a imigração europeia como uma coisa positiva, a não ser na época da Segunda Guerra, porque eles se aproveitaram no final da Segunda Guerra, né, que eles se aproveitaram da mão de obra imigrante para se reconstruir, com exceção desse período, o Reino Unido nunca foi a favor de receber imigrantes. Então, esse foi um outro elemento para a saída do Reino Unido. E aí, em 2021, se eu bem me lembro, houve a saída oficial do Reino Unido do bloco. Então foi feito um plebiscito, a população, grande parte da população votou a favor, e aí o Reino Unido falou: bom, nossa população está votando a saída de nosso país do bloco, então estamos saindo. E aí isso é
prejudicial porque o Reino Unido era uma das principais economias do bloco, então afetou bastante as receitas ali, a arrecadação, o orçamento da União Europeia para vários projetos. Então a União Europeia ficou um pouco órfã, digamos assim. Não que o Reino Unido também não tenha sido afetado, era a maior economia do bloco, mas não era a única, né? Então o Reino Unido também foi afetado por essa saída, né? Lógico que não foi assim um impacto tão grande, mas foi um impacto. E aí agora para finalizar, vou falar dos três últimos blocos que a gente estudou. Eu recomendo que vocês usem o resumo que eu passei para vocês no caderno, porque lá eu coloquei em tópicos sobre cada bloco. Lá já está feito um resumo, então é só vocês irem acompanhando por lá. O que eu vou colocar aqui é bem resumido, bem mais reduzido se comparado ao que a gente já tinha feito no caderno. Mas basicamente a gente vai ver três blocos aqui. A gente vai ver a APEC, a ASEAN e a SEI. Começando aqui pela APEC, ela é uma cooperação, ainda não chegou a ser um bloco muito fechado e eu já vou explicar por quê. Mas vou mostrar aqui para vocês. Esse é o logo da APEC. Então, é a Ásia Pacific Economic Cooperation. Então, é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, tá? Não dá para mim falar todos os países que pertencem à APEC, porque são muitos também, tá? Mas há uma característica de que são países que que são banhados pelo Pacífico. Por isso, Ásia-Pacífico, porque pega aqui países do continente asiático, mas a gente também tem os que são banhados pelo Pacífico na Oceania, na América do Sul e na América do Norte. Como vocês podem ver aqui, México, Estados Unidos, Canadá, tem o Chile, depois aqui do outro lado tem a Austrália, Nova Zelândia, enfim, são muitos países, todos banhados pelo Pacífico. Então, essa é uma primeira característica importante. São países localizados ali no Oceano Pacífico que pegam diferentes continentes. Esse bloco ele foi fundado em 1989 com todas essas economias aí, mas a gente tem uma coisa importante a se dizer sobre essas economias. Então, é um bloco de cooperação econômica, eles vão buscar se ajudar entre si em seus projetos econômicos, mas como são países, vocês puderam ver, né? Estão em lugares muito diferentes, são economias muito diferentes. Então, é um bloco marcado pela heterogeneidade de economias. Heterogeneidade. Ou seja, a gente tem países muito desenvolvidos, tem países em desenvolvimento, tem alguns que não são nem tão desenvolvidos assim, todos eles fazendo parte, do bloco. E o que que acontece? O bloco acaba servindo como uma forma de responder aos interesses dos países mais desenvolvidos. Então, muito do que é decidido nesse bloco passa pelos interesses dos Estados Unidos, China e Japão, que são os principais países do bloco. Então, tem muitas economias muito diferentes, mas que acaba servindo mais para alguns países do que outros. E esses três interessados em mão de obra barata, né, e mercados regionais, como os do México, por exemplo, e de países da Oceania. Então, sobre a PEC,
é um pouco isso, principalmente essa diferença, né, em interesse econômico. A ASEAN, que é essa aqui, a ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. No total, são 10 países que fazem parte do Sudeste Asiático. Aqui está a localização deles no mapa, essa imagem está pequena, mas eu vou mostrar essa outra aqui, opa, que está um pouco melhor. Tem as bandeirinhas aqui, ó. Então, são esses 10 países que fazem parte da ASEAN. Todos eles estão, como o nome já diz, no Sudeste Asiático. E aqui tem as bandeirinhas, mas tem o nome também dos países para quem não é especialista em bandeiras. Então, a gente tem Myanmar, Tailândia, Camboja, Singapura, Indonésia, Malásia, Vietnã, Laos, Filipinas e Brunei. Esses são os 10 da, da ASEAN. Então, vou colocar aqui 10 países. A fundação da ASEAN ocorreu em 1967. E tem como principal objetivo um desenvolvimento econômico para os 10 países ajudarem a se desenvolverem economicamente, né, uns aos outros, porque eles têm níveis de economia mais parecidos do que os da APEC, não é uma coisa tão gritante como os da APEC, mas eles também buscam uma cooperação de caráter sociocultural, então também valorizar a produção cultural que tem entre esses países, que tem semelhanças, mas também tem diferenças culturais. E, como eu falei, o que marca também eles é a localização, porque eles estão no Sudeste Asiático, certo? E aí, por fim, a gente tem a ASEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Essa aqui foi fundada em 91, com o final da União Soviética, né? Quando a União Soviética terminou e se dissolveu em várias repúblicas soviéticas. Então, isso significa que os países membros da CI são as repúblicas soviéticas, mas a gente tem também a Rússia, tá? Aqui vocês podem ver o símbolo da CI, é esse aqui. O que que acontece? Qual é a maior problemática da CI? Essas repúblicas soviéticas, quando a União Soviética acabou, elas estavam bastante quebradas, então elas precisavam é, impulsionar o seu desenvolvimento econômico. Então, foi uma tentativa, né, de resposta a esse subdesenvolvimento. É por isso que acabaram se reunindo em um bloco. Então, esse é o objetivo. Desenvolvimento, desenvolvimento econômico diante do contexto que elas saíram, né, dessa união de repúblicas a que elas foram obrigadas pela Rússia. Porém, o bloco ainda sofre uma influência russa muito forte, então muito do que é decidido passa ali pela Rússia. Inclusive, a Ucrânia é uma dessas ex-repúblicas soviéticas que não faz parte do bloco, por conta das divergências políticas que tem entre Rússia e Ucrânia e a atual guerra, né? Então, é por isso que não faz parte. E tem países que também continuam não concordando com a influência russa no bloco, tanto é que a Moldávia, que era um dos que fazia parte, também saiu recentemente do bloco. Então, é isso, gente, sobre a prova. Aí espero que eu tenha ajudado vocês no resumo, façam anotações, revisem o caderno, a apostila, enfim. Tenham uma boa semana e façam uma boa prova com tranquilidade. Até!